Eu, Moacir Barbosa, se vocês me conhecem hoje, talvez devam se lembrar muito de mim. Eu sou aquele homem que no dia 16 de julho de 1950 talvez conseguiu a coisa mais impossível que um homem possa conseguir sozinho. Você que é fã de futebol já deve ter ouvido falar de um tal de Barbosa. E muito provavelmente você deve ter ouvido falar dele na Copa de 1950, a primeira sediada no Brasil. Aquela em que nós perdemos o título para o Uruguai no Maracanã. O Maracanã lotado foi o palco da tragédia brasileira. Jogando pelo empate, o Brasil estivera ganhando a partida em 3 oportunidades. Mas o uruguaio Gija acabou com o sonho brasileiro de conquistar a nossa primeira taça. Você deve ter ouvido coisas como o frango que fez o Brasil perder a Copa, o gol do Gija, o homem que fez o Brasil chorar, ou até mesmo que goleiro negro não presta. Mas essa não é a história que vamos contar nesse podcast. Nós vamos contar a história de um vitorioso, de um homem que conquistou diversos campeonatos, se tornou ídolo de um dos maiores clubes do Brasil, que foi vice-campeão mundial, um marido amoroso, um pai querido, um colega muito respeitado e um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Você está no podcast Barbosa, Defendendo um Legado. Eu me chamo Gisele Sartini. E eu me chamo Gabriel Assis. E aqui nós vamos narrar a vida e a carreira do goleiro Moacir Barbosa, ídolo do Vasco da Gama, um dos responsáveis por uma das equipes mais vitoriosas do país, e tentar entender como um único gol pode contar a história de um país inteiro. Moacir Barbosa, sem o nascimento, como foi reproduzido em diversos textos escritos sobre ele, nasceu na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, em 27 de março de 1921. Mais especificamente, na Vila Operária da Companhia Mogiana das Estradas de Ferro, onde o seu pai trabalhava. Aos 14 anos, ele interrompeu os estudos na área da marcenaria poucos meses após a morte do pai e foi morar com a irmã mais velha em São Paulo, no bairro da Liberdade. O quinto filho entre 11 irmãos era o mais recatado e retraído, e segundo a sua própria irmã Adelisa, ele era o engomadinho da família. Mas mesmo com uma personalidade mais calma, o pequeno já falava que iria conhecer o mundo através do futebol. Muito lindo, a história dele é muito linda. Então ele foi morar na Liberdade. E lá tem a Baixada do Glicério. É um lugar que tinha um campinho, eles jogavam bola lá, jogavam a molecada, e tinha um menino que foi... Essa voz que você está ouvindo é de Teresa Borba, filha do Barbosa. Mas a gente já vai apresentá-la melhor daqui a pouco. Foi no bairro da Liberdade, que originalmente era habitado pela comunidade negra, onde Barbosa vê nascer duas de suas grandes paixões, a carreira no futebol e Clotilde Melônio, companheira de vida, com quem foi casado por 54 anos. De origem humilde, o jovem Barbosa intercalava os jogos no campinho da rua Doutor Siqueira Campos com os estudos de química farmacêutica na USP. O Barbosa era aquele jogador de futebol de pelada e estudava química farmacêutica no Laboratório Paulista de Biologia, em São Paulo. E nas horas vagas, esse clube fazia parte de um campeonato comercial. Como não podia deixar de ser, o Barbosa estudava química farmacêutica e também fazia parte desse time em que eu fui campeão 3 anos seguidos, campeão amador do estado de São Paulo. E esse campeonato em questão era o da Associação Comercial de Esportes Atléticos, a ASEA, organizadora de torneios de times de São Paulo. Grandes firmas como Leite Vigor, Elevadores Atlas e Matarazzo, então inclusive esses clubes tinham a participação de antigos jogadores como Araquém e Luizinho, que eram funcionários dessas firmas. Como um legítimo jogador de pelada, Moacir também jogava pelo Almirante Tamandaré, time de várzea na Baixada do Glicério. Na realidade, o Barbosa não começou como goleiro. E já no gol você jogava na linha? Não, aí eu era ponta direita. Aí era a diferença, eu era ponta direita e fui 2 anos artilheiro do campeonato. Foi através desses jogos que o Barbosa foi descoberto por um olheiro do Clube Atlético Ipiranga. Ele
começa a jogar pelo time do LPB, né, nas ligas varzianas. Ele jogava para um outro time também, Almirante Tamandaré, na Várzea do Carmo. E a partir dessas apresentações dele, ele ganha destaque e é campeão amador, tricampeão amador na cidade e tal. E aí o Ipiranga o contrata. Esse é o Marcel Tonini, historiador e pesquisador do Museu do Futebol. Ele foi o curador da exposição Tempo de Reação, que aconteceu em 2021 e homenageou o centenário de Moacir. E esse olheiro era o pai do Minelli, que depois levou o Minelli e o Travalini para o Ipiranga. Ele e Mário Travalini. Bom, o pai do Minelli era olheiro naquela ocasião e tal, ia garimpar jogadores, e acabou vendo o Barbosa jogando no LPB e levou o Barbosa para o Clube Atlético Ipiranga para fazer um teste. E num desses testes, o que chamou e marcou muito foi um amistoso contra o Taubaté, e o Barbosa defendeu 3 pênaltis nessa ocasião. Esse é Roberto Napp, ex-presidente do Clube Atlético Ipiranga. Ele foi uma figura importante no final da vida do Barbosa e vai nos contar um pouco mais sobre a passagem do goleiro no Ipiranga. O Ipiranga foi um dos primeiros fundadores do futebol profissional no Brasil e, além de Barbosa, revelou outros grandes craques da época, como o Friedenreich. Para você ter ideia, o Clube Atlético Ipiranga foi o maior celeiro de craques na época dos anos 40, 50. Lá revelou grandes jogadores. E o maior jogador foi o Barbosa. Foi o maior jogador que o Ipiranga revelou. Pelo menos o mais famoso. Tivemos alguns outros famosos também, né? Minelli, Travalini, mas o Barbosa é o que mais representou o clube devido à trajetória dele. Então, para nós, ele é o jogador mais importante da história do clube. Todos os jogadores eram amigos dele, todos mantinham contato com ele, até um pouco antes dele falecer. Primeiro que o Barbosa era um gentleman, né? Ele tratava as qualidades dele, a educação, era amigo de todos. Essa era a grande qualidade do Barbosa. Isso fez com que ele só tivesse amigos. Até os próprios adversários, que não eram inimigos, se tornaram amigos dele, como eu disse para vocês. Até os uruguaios ficaram amigos dele. Entendeu? Gostavam do Barbosa e mantinham contato. Barbosa ficou no Ipiranga entre 1942 e 1944, quando seu talento começou a chamar a atenção de outros clubes paulistas. Mas logo em seguida, o Corinthians queria ele também. Mas o Clube Atlético Ipiranga não queria vender ele para o Corinthians, porque eles eram rivais. E aí, nesse período, São Paulo, o Corinthians, sobretudo, tinha muito interesse nele, mas o Ipiranga acabou não querendo vender para algum time da capital para não reforçar um rival e acabou vendendo ele para o Vasco, né? O passe dele na época ainda era a época do passe, né? O Domingos da Guia que indicou ele que ele jogou contra o Barbosa pelo Corinthians, né? E o Domingos indica o nome dele para o Flamengo, né? Já que o Domingos tinha jogado no Flamengo, o Vasco acabou atravessando, ele foi para o Vasco, né? No começo de 45. Daí venderam o Barbosa sem o Barbosa saber pro Vasco. O Domingos da Guia falou, não, Barbosa, você vai, e levou o Barbosa para São Januário. E lá ele ficou, e lá ele cresceu, e lá ele, sabe? Daí essa é a história dele. Mas não foi somente a competição entre os times paulistas que levou Barbosa ao Rio de Janeiro. Seu relacionamento com Clotilde nunca foi bem aceito pela família da esposa. Fato que deu um empurrãozinho a mais para a mudança de cidade. Eles conheceram em São Paulo, e os pais dela proibiram ela de namorar com ele. Ela insistiu porque ele era negro, ele era vagabundo porque era jogador de futebol, ele estava começando no Ipiranga, naquela época era vagabundo. O cara é vagabundo, você não vai namorar, foi proibido. Daí eles se casaram e logo foram embora para o Rio. Então, ele não teve nem contato com a família dele, com o pai, com a mãe dela, que não era aquele contato assim, né? E foram embora para o Rio. Então, era só os dois. Ela tinha um cachorro lindo, tem até foto com a orelha em pé. Era um filho deles, era o cachorro, né? Foram para o Rio, foram morar em Ramos, né? Ela ficava em casa, tinha o cachorro, cuidava de casa, e eles eram muito festeiros. Então, quando ele estava de folga, ele tinha bastante amigos, vizinho, pessoal, tudo, né? Daí tem muita festa. Essa que você escutou novamente é Teresa Borba. E aqui vale explicar como eles se conheceram e por que nós dissemos que ela é filha do Barbosa, depois de ela mesma dizer que ele não teve filhos. Bom, de fato, Barbosa e Clotilde não tiveram filhos de sangue.
E como a gente já falou, eles tiveram um casamento que durou mais de 50 anos. E eles sempre foram muito unidos. E já no final da vida, eles se mudaram para Praia Grande, cidade no litoral sul de São Paulo. E foi nessa época que Moacir conheceu Teresa. Então, nossa história de amor, eu falo assim, eu acredito em Papai do Céu e acredito nos anjos, em encontros de vidas, né? Então, eu tinha um quiosque na praia, era barraca na época, não era nem quiosque. E todo dia ia um negro lindo, esguio, e eu sou apaixonada por velhinhos. E quando o Barbosa apareceu lá, eu não sabia quem ele era. Daí, todo dia ele ia lá e ele pedia 2 dedinhos de Birinites. Como ele tinha 5 dedos de uma mão quebrada e 4 de outra quebrada, quando ele pedia 2 dedinhos de Birinites, o dedo dele fazia isso. Então, enchia o copo de 200 ml. Daí ele chegava e falava, você quer 2 dedinhos assim, né? Você quer 2 dedinhos. E começamos a bater papo, trocar ideia. Ele nunca me falou que foi jogador de futebol, mas eu me apaixonei por aquele crioulo. Fiquei louca, babando por ele. Sabe coisa de paizão, assim, para assim? Eu não consigo te explicar. Eu não sei se é amor à primeira vista por uma pessoa. Meu marido é vascaíno. E meu marido, quando ele chegar, fala, bem todo dia um crioulo aqui, esguio. Ele fala devagarzinho. Assim, eu tô apaixonada por ele. E meu marido nunca tinha visto quem era. Daí um dia meu marido chegou e encontrou ele lá. E meu marido, como bom vascaíno, meu marido olhou para ele, só que as pessoas estavam acostumadas a chegar nele e falar assim, você não é o Barbosa de 50? E isso começou a mexer comigo já aí. Daí o meu marido chegou e falou, você não é o Barbosa do Vasco da Gama? Sabe, criança, quando você dá um brinquedo, você dá um doce, um pirulito, uma coisa bem que a criança tem uma tesão, fala, nossa, era tudo que eu queria? Daí ele pegou, olhou para o Mauro, o olhinho dele brilhou, a coisa mais gostosa do mundo foi aquele momento. Daí abraçou meu marido, né? Foi super forte. Daí eu abracei os dois. Sim, foi um encontro lindo. A partir daquele momento, daí o Mauro já tinha descoberto quem ele era. Daí eu comecei a perguntar, e daí eu queria saber tudo dele, né? E ele começou a frequentar minha casa, a gente começou a se encontrar. E falando em história de amor, está na hora de contar como começou a trajetória do maior goleiro do Vasco da Gama. E não é a gente que tá falando isso daí não, hein? Barbosa, sim, foi um grande ídolo do Vasco, o maior goleiro do Vasco. E é isso, então assim, a gente tem que olhar para o Barbosa e falar, poxa, ele foi um dos responsáveis pelo maior time do Vasco que o Vasco já teve, que mais ganhou títulos, ele é um cara vencedor. O Barbosa é o maior goleiro da história do Vasco? É o maior goleiro. Olha que a gente teve grandes goleiros. Mas essa história merece um capítulo à parte. Então, por hora, vamos ficando por aqui. E no próximo episódio de Barbosa Defendendo um Legado, nós vamos pegar uma carona diretamente no Expresso da Vitória. Barbosa, Defendendo um Legado, é uma produção original da Fundação Casper Libero. Nas vozes principais estamos eu, Gabriel Assis, e a Gisele Sartini. Esse podcast foi idealizado, produzido e roteirizado também por mim, Gabriel Assis, e pela Gisele Sartini. A captação deste episódio foi feita pelo Aleph Matias. A edição, finalização e mixagem foram feitas pela Gisele Sartini e pelo Caio Lima. Os áudios de arquivo são do Arquivo Nacional, na notação BR RJANRO FS0 FIL216, da antiga Rádio Capital do Rio de Janeiro e do acervo da TV Gazeta. Para esse episódio, agradecemos a ajuda do Arquivo Nacional, do Museu do Futebol e do jornalista José Rezende. As trilhas e efeitos sonoros foram retirados do Adobe Stock e da Freesound. A coordenação de conteúdos e projetos especiais é da Patrícia Eirose. A coordenação de mídias digitais é do Evandro da Silva e Silva. A Juliana Machado faz a coordenação de performance e campanha de mídia. Nosso gerente de mídias e performance digital é o Mário Raposo. O áudio de arquivo do acervo da TV Gazeta e do Museu do Futebol. A identidade sonora foi composta pela Gisele Sartini. A identidade visual é do Kenneth Freire, da Comunicação Visual da TV Gazeta.